Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. A Bíblia hebraica, em diversos trechos da sua narrativa, irá mencionar o embate entre os filisteus e o chamado povo israelita. Mas, na verdade, o que nós temos são as memórias de quando os cananeus tiveram que lidar com a invasão e depois permanência e consequente assimilação dos ditos povos do mar e aqueles que foram os seus descendentes. Na verdade, não ocorreu um processo de dominação, por assim dizer, como descreve a narrativa bíblica por parte do rei Davi para com estes filisteus. Mas o que ocorreu foi um longo processo de embates e culturação destes povos até que os mesmos fizessem parte da integrada sociedade cananeia. Então vamos às reais fontes que nos falam as questões verdadeiras acerca dos filisteus. Vamos ao excelente livro Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia, livro que tem como um dos seus autores o professor, doutor, arqueólogo José Ademar Kaefer. Vamos ao capítulo e trecho específico que vai falar: os filisteus buscam controlar as montanhas. O incremento da produção camponesa, propiciado pelo crescimento da população, pela introdução do ferro e do boi na agricultura, pode conter memórias de um período. A ampliação e a intensificação do comércio fazem aumentar o olhar da cobiça para as regiões montanhosas da Palestina Central. A produção excedente e o movimento comercial nas montanhas levam os filisteus a desejar integrar as regiões montanhosas e o Planalto Central com suas rotas comerciais às áreas costeiras por eles dominadas, e assim controlar a produção e o comércio do nascente Israel. Esse movimento filisteu deve ter acontecido, preste atenção, por volta de 1030 antes da Era Comum. Por filisteus, atualmente devemos entender um conjunto emaranhado de grupos de variadas origens étnicas e culturais, um fenômeno transregional de vigorosos bandos de guerreiros com antecedentes da região do Mar Egeu e da Anatólia, ativo em todo o oeste do Mediterrâneo durante os últimos séculos do final do segundo milênio antes da Era Comum. Ou seja, agora nós podemos entender com mais clareza porque os filisteus desenvolvem um papel tão importante na literatura davídica do primeiro livro do profeta Samuel. Porque arqueologicamente e historicamente
foi quando estas tentativas de domínio da região de fato aconteceram. Obviamente, não temos um Davi histórico. Os feitos e o dito império de Davi, nós já vimos aqui no canal, que nos parece claramente que são inspiradas no faraó Tutmoses III. Até mesmo a luta de Davi contra o campeão filisteu faz parte da lenda ou conto de Sinuhe, que é um conto literário egípcio. Então, o que nós temos de fato são memórias dos redatores de quando os filisteus de fato tentaram controlar Canaã, tentaram controlar as rotas comerciais, as regiões agrícolas e as áreas de maiores movimentações demográficas. Esses bandos começaram a chegar às regiões planas de Canaã desde o século 13 antes da Era Comum, durante o reino de Ramsés II. Os filisteus não são frutos de um único movimento migratório, nem de uma mesma origem, nem possuem uma única trajetória rastreável. A emergência da cultura filisteia se deu após um longo e complexo processo que ocorreu em várias décadas, com vários eventos migratórios, muitos vetores, múltiplas origens, diversas experiências socioeconômicas dos diversos povos que se amalgamaram aos filisteus. Ou seja, não é um povo oriundo de uma única unidade étnica e cultural. Obviamente, assim também é o dito Israel, que irá começar a surgir a partir do norte, ali por volta do século X e século XI, antes da Era Comum. Esse Israel é um ajuntamento de diversos povos e diversas culturas cananeias que irão chegar a esse estado chamado Israel, um estado monárquico. Igualmente era assim também com os filisteus. Os filisteus devem ter atuado como vassalos do Egito. Lembra agora como a Bíblia não fala e menciona também que Davi impõe um tipo de vassalagem aos filisteus? Isso aconteceu, na verdade, foi com o Egito e não com o rei Davi. Por quê? Com o Egito temos evidências históricas e arqueológicas desse fato. Em relação a Israel não temos nada além da narrativa bíblica. E quando eu falo nada, não temos nada de histórico e nada de arqueológico, que um rei judaíta, um rei davídico, dominou os filisteus. Vamos continuar a leitura. Possivelmente a própria instalação dos filisteus na planície costeira acima de Gaza e de outros grupos dos povos do mar em Dor contou com o aval faraônico na tentativa de manter por interposta pessoa um controle que não se conseguia mais exercer somente por meio da presença de residências e chefes de guarnições egípcios. Isso tornou-se uma prática muito comum ao longo da história, né? Ao exercício da vassalagem, confiando na própria estrutura local que ali estava se desenvolvendo. A presença estrangeira às vezes causava muito incômodo e até um estímulo e incentivo à rebeldia, à revolta. Nós temos isso não só na história de Canaã, Israel, mas na história da humanidade. O grande segredo eram tributos pesados, né? Quando você impunha grandes tributos, como os imperadores assírios fizeram quando conseguiram dominar as regiões de Israel e tantas outras localidades, quando você, assim como Acabe fez com os moabitas, né, Anri fez com os moabitas, quando você impõe um pesado tributo, um imposto pesado, você inibe o crescimento socioeconômico. Então é muito mais fácil controlar assim
do que você impor uma presença estrangeira, militar, belicosa, que mais aparenta ser-se como uma ameaça do que outra coisa. É provável que já o próprio Ramsés III, ou o mais tardar um de seus primeiros sucessores, tenha assentado os filisteus na planície litorânea como colonos militares egípcios, na esperança de que constituíssem um baluarte contra outros povos do mar que pressionavam a partir do norte. Então isso também é muito interessante, é uma grande estratégia, né? Olha, não, fica aqui, deixa aqui assentado, faz uma parceria socioeconômica, né, uma parceria comercial, impõe tributos a esta parceria, e aí, olha, cuidado, hein, porque isso aí que vocês conquistaram, tem mais gente querendo vir atrás. Então você cria uma aliança e um foco de resistência contra novos invasores e, ao mesmo tempo, exerce um controle de crescimento socioeconômico daquele que é o seu vassalo. Liverani aponta na mesma direção, o professor Mário Liverani. A contenção dos povos do mar pelo Egito aconteceu com a condição de deixar-se alojar em massa na costa da Palestina, desde que se mantivesse algum controle sobre as possessões asiáticas. Excelente, perfeito. Os filisteus não tiveram um único centro gravitacional. Ele foi mudando durante o curso da Idade do Ferro de uma localidade para outra. Na Idade do Ferro I, Ecrom era o centro, assentamento importante, talvez maior, da Filistéia. Sua destruição no final do século X abriu o caminho para a ascensão de Gat, que chegou ao seu auge no meio do século IX, antes da Era Comum, sendo destruída uns 100 anos após Hazael de Damasco, mais ou menos entre 850 e 840, antes da Era Comum. Com isso, Acaron torna-se o centro das cidades filisteias, sendo no século VII a maior e mais importante das cidades filisteias. Ou seja, apesar de nós percebermos na história da monarquia de Israel bíblica um enfoque maior contra inimigos babilônicos, assírios e sírios, né, moabitas, mas no século VII a Filistéia estava lá ainda, atuando, tinha cidades importantes. A referência bibliográfica aqui até específica, no livro em que tem como um dos seus autores o professor José de Marcaef, é uma das obras do professor arqueólogo doutor também, Israel Filkenstein. Os camponeses israelitas irão enfrentar e resistir ao avanço filisteu, que provavelmente foi comandado a partir de Gat. Gat foi uma grande e próspera cidade, desde o início da Idade do Ferro I, ao redor do ano 1200 antes da Era Comum, até o final da Idade do Ferro 2A, quando foi destruída por Hazael. Hazael que de fato destruiu a cidade. Não um imperador, vamos dizer assim, davídico ou salomônico. Não, foi Hazael. Então, isso é o que? História. É arqueologia. Calma aí, fundamentalista religioso. Se for discutir com isso, vai procurar um tratamento. Aproximadamente no século 830, antes da Era Comum. Foi ali que Gat foi, provavelmente não, que foi atacada e destruída por Hazael. Era uma extensa cidade, incluindo uma parte alta e uma parte baixa, com cerca de 40 a 50 hectares, o que fazia dela uma das maiores cidades do Levante naquele tempo. Uma das maiores cidades do Levante. Agora segura essa que está aqui no livro. E apesar de os textos bíblicos apontarem um domínio judaíta sobre os filisteus, se alguém quisesse falar de reinos dominantes no sul do Levante, na Idade do Ferro 2A, o reino de Gat seria um candidato muito mais provável do que o nascente reino de Judá. É Gat que emerge como centro político dominante nesse período. E mesmo com relações bidirecionais com a Filistéia no oeste e com Cefelá e as regiões das montanhas centrais a leste, é seguro admitir que o reino de Gat irradiava poder
tanto para oeste como para leste. E nisso, as narrativas bíblicas combinam com a arqueologia, pois no período do Antigo Israel mencionam especialmente Gate como a base dos filisteus. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso está certo. Gate era um centro importante filisteu. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.